Oi, gente. Hoje vamos dar continuidade ao nosso capítulo, né? Hoje é o nosso roteiro de número 26 e hoje a gente vai estudar como foi que se deu a inimizade entre as cidades-estado gregas e como elas ficaram enfraquecidas com essa inimizade, porque eles começaram um período de guerras constantes, foram mais de 50 anos de guerra, então eles ficaram empobrecidos, os homens, grande parte, morreram nos combates, então as plantações ficaram sem ter quem cultivasse, elas ficaram empobrecidas, ficaram fracas e a Grécia acabou sendo invadida por outro povo, né, que foram os macedônicos, que acabou conquistando todas as cidades-estado gregas, né? Então a gente vai ver isso e vamos ver um pouco da mitologia, da cultura grega, como a mitologia, as Olimpíadas, o próprio sistema de escrita, né, que era o alfabeto. Então o foco da nossa aula hoje vai ser cerca de 5 páginas, da 144 até a 149. A gente vai encerrar o capítulo, tá bom? Cumprindo aqui já o início do nosso objetivo, compreender como é que eles foram conquistados, pessoal. Tudo começa, né? Toda grande desavença começa com a inveja, né? Talvez não seja a melhor palavra, a inveja, mas o descontentamento, né? Cerca de 500 anos, né? De 490 a 479, a Grécia foi invadida pelo Império Persa, que era o maior império do mundo antigo até esse momento aqui. E aí quem liderou os gregos na luta contra os persas foi a cidade de Atenas, né? E as outras cidades também buscando não ser conquistada pelos persas, pediu a Atenas que defendesse ela. Em troca disso, eles davam tributos, pagavam impostos para Atenas, davam soldados para lutar junto de Atenas, certo? Foi aí que surgiu a Confederação de Delos, que foi a confederação, a união de quase todas as cidades-estado lideradas, né, aceitaram ser lideradas, pagar impostos, enviar soldados para Atenas. Essa foi a Confederação de Delos. E por causa de tudo isso, Atenas logo se destacou como a cidade, estado mais poderosa, rica e importante da Grécia, né? Atenas já era muito importante devido ao comércio e depois da Liga de Delos, da Confederação de Delos, ficou muito mais. Mas Esparta e algumas outras cidades não gostaram de ver, né, essa, esse poder todo nas mãos de Atenas. Até porque eles se sentiam ofendidos, né, por muitas das ações que os atenienses tomavam, invadindo terras dentro da própria Grécia, né? Eles se sentiam acuados. Acho que a gente pode falar assim, né? Acuado no sentido de que estão sendo pressionados. Então foi aí que Esparta buscou criar uma união de cidades para lutar contra Atenas. A união dessas cidades, né, lideradas por Atenas, ficou conhecido como a Confederação ou a Liga do Peloponeso. Por quê? Porque a região que Esparta, né, era localizada, era chamada de Peloponeso. Então, a Liga do Peloponeso, esse nome significa Liga União, e Peloponeso, a região, né? Então, a Liga do Peloponeso foi essa união de cidades lideradas por Esparta. Aqui a gente tem até uma um soldado, né,
uma escultura grega que mostra mais ou menos como era um soldado grego espartano na época que a gente está falando, cerca de 450 anos antes de Cristo. Os efeitos disso, gente, foi a guerra imediata entre Atenas, que fazia parte da Confederação de Delos, e a Confederação do Peloponeso, que era liderada por Esparta. Essas guerras foram muito longas, né? Foram mais de 50 anos de guerra entre Esparta e Atenas. E não tinha como não serem eles próprios se destruírem, né? Não tinha como não ser, porque num conflito desse, tão demorado, foram embora as riquezas dessas cidades, foram embora muitos jovens, homens, né? Então a parte da população que ficou com a maior porcentagem viva foram as mulheres, crianças e idosos. Então se tornou assim uma dificuldade muito grande de manter as colheitas, porque não tinham homens para trabalhar, muitos estavam no exército e outros tantos haviam morrido, né? Esse empobrecimento ele foi devastando as cidades-estado da Grécia. E foi isso que levou os gregos a serem conquistados pelos vizinhos, os macedônicos, né? Em 338, 340 mais ou menos, os macedônicos, que são os vizinhos dos gregos, invadiram a Grécia, porque eles viram que eles estavam fracos, estavam empobrecidos, grande parte dos homens já haviam morrido, então não tinha como eles enfrentarem uma grande invasão. Então o rei Filipe II, que era o rei da Macedônia, preparou um grande exército e invadiu a Grécia e foi conquistando as cidades uma por uma. Até porque, como eles estavam em guerra na Grécia, eles não iam se unir, né? Então ele sabia que ia poder conquistar de uma em uma, né? Não ia haver perigo deles montarem uma grande união de todas as cidades juntas. Então, a partir daí, a Grécia perdeu a sua liberdade. Eles foram conquistados por outro povo, que eram os macedônicos, e não conseguiram mais recuperar. Depois dos macedônicos vieram os romanos, depois os turcos, né? Por isso surgiu até um pensamento, um provérbio, né? Que quando a gente não se une, deixa eu ver se eu lembro direito. Não vou lembrar. Mas é um provérbio grego que fala da necessidade de união, né? Porque só a união vai fazer você ser forte. Se você se manter com a sua diferença, ou seja, a sua inimizade, separado, você vai se manter fraco. É a união que faz a força. Pronto, lembrei. É a união que faz a força, certo? A invasão dos macedônicos na Grécia mudou assim para sempre o mundo antigo. Por quê? O filho de Filipe, que era Alexandre, sempre foi um rapaz prodígio. Alexandre chegou ao posto de rei com a morte do pai dele. Alexandre só tinha 20 e poucos anos, né? 23 anos mais ou menos. Alexandre rapidamente organizou o exército e deu início às conquistas, né, de toda a região do Império Persa, algo que ninguém havia pensado nisso. Alexandre, apesar de muito novo, era considerado até hoje um dos maiores gênios
militares da história. Ele conseguiu conquistar o Império Persa, Macedônia, conseguiu conquistar o Egito, conseguiu conquistar inclusive até uma parte da Índia, a maior parte da Índia, né? Afeganistão, toda essa região. Olha só, a Grécia está aqui. A Grécia ficou pequena, né, para Alexandre. Ele foi conquistando tudo. Olha só, olha o tamanho do território que ele conseguiu conquistar em relação à Grécia, né? A Grécia ficou muito pequena diante de todo o território que ele conquistou. E aí, onde ele ia conquistando, ele ia fundando cidades também. As cidades, muitas recebiam o nome dele, Alexandria. Ele fundou, se eu não me engano, 12 cidades com o nome de Alexandria, né? A única que permaneceu por mais tempo foi Alexandria no Egito, né? A cidade de Alexandria. Queria mostrar aqui esse mapa aqui para vocês. Foi uma coisa que eu esqueci de falar, né? Um pouco da localização, a gente já viu na outra aula, de Esparta. Vocês estão vendo aqui um pouco mais abaixo, né? Esparta e Atenas, né? Como eu falei, a região onde Esparta ficava localizada era chamada de Peloponeso. Por isso, a Confederação do Peloponeso, né, significava as cidades lideradas por Esparta. E aqui a gente vê um pouco do que foi a guerra que enfraqueceu os gregos. Em vermelho a gente tem Atenas e os aliados, e de verde Esparta e os aliados de Esparta, que fazia parte da Confederação do Peloponeso. A guerra permaneceu em parte empate. Por quê? A Liga do Peloponeso, ela tinha muito mais soldados em terra, certo? Um exército muito maior que o de Atenas. No entanto, Atenas tinha uma marinha muito maior do que a de Esparta. Então, os atenienses venciam no mar. Vocês podem olhar aqui que as batalhas dos espartanos eram sempre por terra. Já os atenienses eram por mar. Então, tudo se manteve um certo empate. Mas aí, Esparta buscou a ajuda do Império Persa, que mandou navios, dinheiro, soldados, né? Então, eles conseguiram derrotar Atenas, né? A tática de guerra na época, gente, da luta marítima era essa, né? Os navios tinham sempre um chamado aríade, que era uma grande ponta de bronze na ponta do navio, né? Que os navios funcionavam a remo. Vocês podem ver aqui os escravos. Então a imagem, daqui a pouco eu vou mostrar melhor. Então eles remavam com toda a força até atingir o outro navio na lateral. E aí o aríade fazia um buraco, né, no casco do outro navio, para que a água entrasse e afundasse o outro navio. Em cima iam os soldados, como vocês estão vendo aqui, né, os soldados de escudo iam em cima para enfrentar os soldados do outro navio, ok? Os escravos não lutavam, apenas remavam, né? Aqui está uma imagem mais clara, né, como se dava os barcos, as embarcações gregas. Eles eram triremes, ou seja, tinham 3 fileiras de reme em cada lado. Os escravos eram acorrentados aos remos. Então, quando o navio afundava, os escravos também morriam, né? E aqui tem uma das poucas imagens que ficaram de Alexandre o Grande, porque foi assim que ele ficou conhecido, como o Grande. Tão grande que não merecia ser chamado apenas Alexandre, né? Ou Alexandre Magno, que é a mesma coisa, Alexandre o Grande. Ele conquistou aquilo que era impensável para os gregos, que era o Império Persa, né? Com muito menos soldados, com muito menos recursos, mas com uma estratégia de batalha muito mais evoluída, né? Essa imagem, que é a mesma que tem no livro,
é de um afresco que ficou na cidade de Alexandria, no Egito, né? Sobrou pouco do afresco, mas é a principal imagem de Alexandre, né? Ele mandou fazer várias imagens pintadas em mercados, em, em público, para destacar a imagem dele. Ele era um jovem de apenas 26 anos quando conquistou o Império Persa, né? Alexandre vai morrer muito cedo, vai morrer aos 33 anos de uma doença misteriosa. Muito provavelmente ele pode ter sido envenenado. A gente não sabe, certo? Aqui é a mesma imagem que eu falei para vocês, né? Essa é uma imagem muito conhecida de Alexandre, é uma das poucas. Foi uma imagem encontrada em Pompeia, que era uma cidade italiana, né? E aqui a gente chega na parte do nosso objetivo que se refere à cultura grega. Sei que todo mundo em algum momento já ouviu falar na mitologia grega. Hoje nós chamamos mitologia, mas para os gregos era a religião deles, né? A sua religiosidade. Eles acreditavam que os deuses, essas figuras parecidas com os humanos, porque eles tinham qualidades, mas também tinham defeitos, né? Nesse sentido, os deuses eram muito parecidos com os seres humanos, tinham raiva, ódio, cometiam erros, né? Mas os deuses eram imortais e eles moravam no monte de uma montanha na Grécia que é chamada de Monte Olimpo, né? Eles moravam ao alto do Monte Olimpo. O maior de todos os deuses era Zeus, o deus do trovão, né? Junto a Zeus vinha todos os outros. Atena era a deusa da sabedoria. Hermes, mensageiro e deus dos pastores. Afrodite, a deusa do amor, né? E por aí vai. Ares, deus da guerra, né? Poseidon, deus dos mares. Hades, deus do mundo subterrâneo, que era o mundo dos mortos, né? Então, cada um desses deuses vai ter uma finalidade. Por exemplo, você quer orar por alguém que já faleceu, você orava, né? Oferecia seus tributos em um templo para Hades, que era o deus do submundo. Se você queria pedir um bom casamento, né? Você já ia oferecer uma oferenda para a deusa Hera, que era a esposa de Zeus e era a deusa que simbolizava o casamento, né? Se você queria ser um bom guerreiro, você ia oferecer um sacrifício, uma oferenda para Ares, que era o deus da guerra, né? Então, é aqui nessa a gente chama de mitologia, mas para eles não era mitologia, era a sua religião, né? É aqui que vão surgir os heróis, as heroínas, que são aquelas pessoas que vão desafiar o destino, desafiar às vezes até os próprios deuses, né? Os heróis, as heroínas eram seres humanos normais ou semideuses, metade deus, metade homem, porque era filho de um deus com um mortal, né? Então é aqui que vão surgir os heróis. Hércules, Teseu, né? A história dos heróis surge na Grécia Antiga, que são esses homens com, eu não vou dizer poderes, mas características especiais. Até hoje, né, quando a gente fala de um herói, ó, essa pessoa foi um herói. Isso quer dizer que ele fez algo extraordinário, né? Assim, uma coisa muito importante que a gente até abriu esse capítulo falando foi acerca dos Jogos Olímpicos, né? Eu falava, se eu não me engano, até utilizei uma imagem dos Jogos Paralímpicos para abrir uma aula e falei que a gente ia retomar esse conteúdo um pouco mais à frente, né? Pois é, pessoal. As Olimpíadas que a gente conhece hoje, na verdade, elas surgiram na Grécia Antiga,
cerca de quase 800 anos antes de Cristo, em 776, e era justamente na cidade de Olímpia, por isso do nome Olimpíada, competição em Olímpia. E aí, gente, as Olimpíadas, quando elas surgiram na cidade grega de Olímpia, ela era uma competição de jogos que era em homenagem a Zeus. Era um ato esportivo, mas também religioso. Então, todas as cidades gregas participavam, mandava seus competidores, as pessoas iam assistir, né? Era a maior honra para essa cidade quando seu competidor ganhava. Significava que Zeus estava abençoando aquele competidor, por isso que ele ganhou. As modalidades da época eram principalmente a corrida, né, o atletismo, o pugilato, que era um tipo de luta grego-romana chamada, e o arremesso de disco, certo? Principalmente porque os esportes imitavam o exército, né? Então eram esportes que envolviam atividades militares de luta. Então por isso que a corrida, a luta, o arremesso de peso, que são coisas que têm a ver com batalha, certo? Só homens podiam participar, as mulheres não podiam nem sequer assistir. Os esportes eram praticados com os competidores nus, né? E a premiação era um ramo de oliveira. Não era medalha, não era troféu, era um ramo de oliveira. Mas esse ramo era tão cobiçado, que os homens que ganhavam esse ramo de oliveira, que era sinal que tinha ganhado a competição, eles eram construídos estátuas para eles nas cidades, quando eles voltavam, né? E importante, né? Dizer que acontecia a cada 4 anos, certo? E que quando chegava a época das Olimpíadas, os gregos paravam até mesmo as guerras, né? Era feita uma trégua. Enquanto durasse as Olimpíadas, não podia haver guerra nem batalha, né? Durante o tempo que os gregos foram dominados, as Olimpíadas deixaram de existir e só vieram existir novamente no século XIX, quando elas foram recriadas na França, né? Então, do século XIX até o momento que nós vivemos, é as Olimpíadas que a gente conhece, né? Da era moderna, certo? Mas elas nasceram na Grécia Antiga, era um culto a Zeus na cidade de Olímpia, só homens participavam, ok? E foi na Grécia Antiga também que surgiu, gente, a filosofia. Essa palavra filosofia vem de filósofo, que significa amigo do saber ou amigo do conhecimento. A filosofia era uma forma de pensar baseada na razão e não na mitologia, não na crença aos deuses. Então, esses homens buscaram explicar o mundo a partir da matemática, a partir da astronomia, a partir da história, né? Esses homens eram chamados de filósofos, estudiosos. Se vocês olharem, por exemplo, na matemática, os teoremas, todos recebem nome de filósofos gregos. Teorema de Sócrates, Platão, Aristóteles, Tales, né? Mas não só na matemática, na astronomia, na história, na filosofia, em todas as áreas, né? Geralmente os pais dessas ciências, considerados pais, são filósofos gregos, né? Aqui a gente tem alguns dos principais, né? Tales, Sócrates, Platão e Aristóteles. Por exemplo, se a gente olhar, por exemplo, Tales, ele acreditava que a natureza, né, o mundo que a gente vê, devia ser explicado apenas pela natureza. Observação, dedução, sem recorrer aos mitos. Por quê? Na mitologia dizia, caiu um raio. Foi Zeus, que é o deus do raio, que enviou esse raio. Ele defendia, não, que a gente devia explicar observando a própria natureza e não recorrendo à mitologia, né?
Sócrates, por exemplo, ele pensava muito em explicar as questões humanas. O que é um homem honrado, o que é a moral, o que é ética, o que é política, né? Platão já defendia que a importância do mundo das ideias, né? Que era no mundo das ideias que se encontrava aquilo que era mais perfeito do ser humano. A principal capacidade humana seria a capacidade de pensar. O mundo pode não ser perfeito, mas no mundo das ideias a gente tem a capacidade de compreender o mundo, né? Aristóteles, por exemplo, defendia que uma teoria, uma explicação é tanto melhor quanto mais elementos você colocar nessa explicação. Exemplo: por que que todos os dias o sol nasce e se põe? Ah, porque é assim, desde sempre. Essa é uma resposta que vai convencer alguém? Não. Então, quanto mais eu colocar na resposta, né, mais próximo da verdade eu vou estar, né? Ah, o sol é assim porque é assim desde sempre, porque tem um movimento no céu. Já é um elemento. Tem um movimento no céu que dura o equivalente a 24 horas, uma parte do dia o sol ilumina, a outra parte ele é noite, que é a parte que o sol não ilumina, né? Então, ó, já coloquei outro elemento a mais. E quanto mais eu coloco, mais próximo da verdade eu vou chegando, né? Esses era a forma de pensar dos filósofos. Existiram vários. Aqui a gente traz apenas 4, viu? E por último, destacar a escrita grega, que era baseada na escrita dos fenícios, lembram? Uma escrita baseada em letras, não em símbolos, né? Porque em letras era mais fácil. 24 letras, tanto consoante como vogal, né? Na Grécia existiam escolas onde os filósofos ensinavam as pessoas a lerem, a escrever. Claro, você tinha que pagar por isso, né? E muitos pagavam, né? Então, o alfabeto grego ele é muito parecido com o nosso, né? Porque o nosso também vem do alfabeto fenício. Os gregos gostavam muito de teatro, né? E também de poesia. Principalmente os gêneros que eles gostavam, eram os que eles mais tinham, né? A tragédia e a comédia. A tragédia, a comédia, aliás, é um gênero cômico, né? Que faz você rir. E a tragédia é o contrário, é aquele que faz você chorar, certo? Então, comédia e tragédia eram os dois gêneros teatrais principais da Grécia Antiga, ou seja, as peças sempre eram de comédia ou de tragédia, certo? Eu vou encerrar aqui, né? Ele aqui termina falando de 2 poemas, Ilíada e Odisseia, que foram escritos por Homero e é onde vem falando da Guerra de Troia, né? Tanto da Guerra de Troia como a volta do rei Odisseu para casa, que aí foi a chamada Odisseia, porque deu muito trabalho de chegar em casa, né? Então, aqui, pessoal, demoro, já estou com 28 minutos, né? 29 minutos. Espero não ter falado demais. A gente viu vários pontos da Grécia Antiga, por isso que a gente foi vendo um pouco mais devagar, do alfabeto, filósofos, Olimpíadas, mitologia, a conquista deles pelos macedônicos e a Guerra do Peloponeso, né? Foram vários assuntos em uma só aula. Então a gente volta agora para o grupo da turma para fazer nossa atividade de hoje, ok?